O Covid trouxe muitas consequências. Vamos falar sobre uma delas hoje? Meu nome é Juliana Padilha, sou nutricionista clínica, nutricionista da Nutri. A gente vai falar sobre obesidade. Quem não ganhou peso nesse processo de isolamento social? As pessoas deixaram de fazer atividade física, foram para a cozinha fazer receitinhas. As séries, eu assisti várias e você? E a série sempre vinha com o quê? Com uma pipoquinha, sempre vinha com uma guloseima. Isso trouxe consequências. Por isso que eu elegi falar sobre obesidade. A obesidade é fator de risco para muitas condições clínicas, para as doenças crônicas não transmissíveis. Eventos cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, diabetes, hipertensão, resistência à insulina. Nossa, eu podia ficar aqui falando sobre muitas condições clínicas que a obesidade nos traz. A gente vai começar falando sobre etiologia. Da onde surge a obesidade? A obesidade ela tem um fator genético hereditário muito forte e fatores ambientais. Fatores ambientais o quê? A falta de atividade física, a alimentação desgovernada, copiosa, o excesso de carboidratos, as escolhas, que nem sempre são escolhas balanceadas em relação aos macronutrientes. Tudo isso acaba convidando um excesso de peso. Mas eu vou voltar a falar um pouquinho sobre hereditariedade. Quando a gente fala sobre perfil genético na obesidade, tem sido muito estudado. Inclusive, hoje se estuda genes que estão relacionados com o comportamento do indivíduo, que traz consequências no seu hábito alimentar. Genes envolvidos com comportamento. E esse gene envolve muitas escolhas alimentares. Como é que pode isso, né? O teste genético, de fato, ainda não é acessível a todos, mas traz informações que faz a gente personalizar ainda mais a dieta do paciente. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma dieta para aquele indivíduo e mais nenhum. Por exemplo, o que está na moda? Dieta sem glúten, dieta sem lactose, dieta low carb. Será que isso vai funcionar para todo mundo? Não, gente, isso eu posso assegurar para vocês, não vai funcionar para todo mundo. Tem pessoas que não têm um perfil genético, por exemplo, para uma dieta low carb. A gente no consultório, com uma boa conversa com o paciente da gente, a gente consegue entender o que vai funcionar e o que não vai funcionar com ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uns pontos de corte aqui para vocês, de algumas variáveis, para você avaliar o seu fator de risco. E aí você determina e reflita. Será que não está na hora de eu ir para o nutricionista? Vamos começar primeiro. Circunferência da cintura. Você sabia que quem tem circunferência da cintura aumentada tem mais risco de chance de eventos cardiovasculares? Bora avaliar a sua. Homens não podem ter a cintura acima de 90. Acima de 94 já é risco. Mulheres não podem ter a cintura acima de 80. Acima de 84 também já é risco. Outra medida bem interessante que talvez você nunca tenha ouvido falar é a circunferência do pescoço. Mas muitos estudos já trazem que a circunferência do pescoço está associada a risco de diabetes, hipertensão, muitas outras doenças crônicas. Bora medir? Homens não podem ter o pescoço maior do que 36 centímetros. Mulheres não podem ter o pescoço maior do que 35 centímetros. Vamos à última, também bem interessante. Relação cintura-altura. Veja só, sua cintura não pode ser maior do que a metade da sua altura. Ou seja, pegue sua altura e divida pela sua circunferência da cintura, altura em centímetros, tá? Essa relação, ela não pode ser maior do que 0,5. Apesar de que a gente coloca uma tolerânciazinha. Homens podem ter em torno de 0,51 e mulheres em torno de 0,58. Mas resumindo, a sua cintura não pode ser maior do que a metade da sua altura. Então, o tratamento da obesidade se resume ao quê? Dieta e atividade física. Mas veja só, em alguns momentos, a intervenção de alguma droga, de algum medicamento pode ser necessária, mas isso é de indicação médica. E muitas vezes também a indicação pode se chegar à cirurgia bariátrica. Quem pode fazer a cirurgia bariátrica? É quem tem o IMC acima de 40. IMC é aquele cálculozinho que a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado. Quem tem o IMC acima de 40 tem indicação de fazer a cirurgia. Ou quem tem o IMC acima de 35, mais associado a alguma comorbidade, que pode ser diabetes, hipertensão, apneia do sono.
e algumas outras. Isso tem que ser avaliado com muito cuidado, com muito critério, porque a indicação da cirurgia, ela implica em muitos outros parâmetros também, inclusive o psicológico. Mas a gente vai falar muito mais sobre cirurgia bariátrica lá na frente. Aguardem!